Ezequiel 9, versículos 1 a 6. Então ouvi que ele gritava em alta voz, dizendo: venham cá, vocês que estão encarregados da cidade, cada um com a sua arma destruidora na mão. Eis que vinham 6 homens pelo caminho do portão superior, que dá para o norte, cada um com a sua arma esmagadora na mão. Entre eles estava um homem vestido de linho, com o estojo de escriba à cintura. Eles se entraram e se puseram junto ao altar de bronze. A glória do Deus de Israel se levantou do querubim sobre o qual estava, indo até a entrada do templo. E o Senhor clamou ao homem vestido de linho, que tinha o estojo de escriba à cintura, e lhe disse: passe pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marque com um sinal a testa daqueles que suspiram e gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Depois ouviu o Senhor dizer aos outros homens: passem pela cidade após ele e matem, que os olhos de vocês não tenham piedade e não poupem ninguém. Matem os velhos, os jovens, as moças, as crianças e as mulheres até exterminá-los. Mas não se aproximem de ninguém que tiver o sinal na testa. Comecem pelo meu santuário. Então começaram pelos anciãos que estavam diante do templo. Oremos. Pai amado e bendito, te louvamos, Senhor, por essa manhã de alegre, de celebração ao Senhor, Deus. Nesse último domingo do ano, estamos aqui para te cultuar, para te adorar, e que o Senhor seja engrandecido em tudo que fizermos ainda nessa manhã. Fala ao coração do teu povo, desperta-nos, Senhor, abençoa-nos, e que teu Espírito nos guie ainda em tudo que fizermos nessa manhã, para a honra e glória do teu nome. Amém. Os irmãos podem sentar. Irmãos, chegamos ao último domingo do ano de 2025, e nesse período de festas, muitos fazem planos e projetos, e embora eu diga que nada muda do dia 31 para o dia 1º, exceto, como falava um irmão para mim ontem, que o que mudou para ele nessa semana é que ele ganhou uns quilinhos a mais, então ele está com dificuldade de entrar na roupa, mas fora isso, não houve grandes mudanças. É uma oportunidade de nos reunirmos como família, uma oportunidade de evangelizar. Tivemos visitantes aqui na quinta-feira, isso é muito bom, também no domingo. Então, há uma oportunidade. Lembramos o nascimento do Senhor no Natal, né? Celebramos mais um ano que o Senhor nos concede, e a entrada de um novo ano. Faremos isso na quarta-feira, dia 31, às 21h30. Então, é bom, tudo isso é bom, mas, de fato, não muda efetivamente muita coisa ou nada. Mas não é ruim você fazer planos e projetos. Muitos estão em recesso nesse período, muitos não trabalham, ou trabalham num ritmo mais tranquilo. É uma boa oportunidade, as crianças estão de férias, então aqueles que têm crianças, né, estão mais tranquilos, que não precisa levar para a escola, mas estão se virando com as crianças em casa. Então é um bom período de você fazer planos e projetos. Devemos fazer isso com frequência, reavaliar a nossa vida, e muitos usam esse período para isso. Talvez você esteja planejando: ano que vem eu volto para a academia. Eu estou com esse plano, já há uns 5, 6 anos, talvez. Mais um ano. Você me conhece, Adriano? Então, eu te conheço. Bom, deixa para lá, pula essa parte. Mas quem sabe ano que vem eu vou cumprir essa minha meta. Talvez você esteja com um plano de se alimentar melhor, de praticar um exercício, talvez de entrar num curso, talvez concluir a sua faculdade. Esses projetos são muito importantes. Talvez juntar as finanças, organizar um pouco melhor financeiramente para fazer um investimento para a família. Quem sabe comprar um carro para a sua família, ou mudar de apartamento, ou alugar um apartamento mais confortável para os seus. Fazemos planos e projetos. Hoje está meio rebelde, irmão. Pronto, voltou. Fazemos planos, que eu esbarrei aqui, ele está meio... fazemos planos e projetos, e não há problema nisso, mas eu quero perguntar e propor uma reflexão que eu acho válida nesse último domingo do ano. Qual a importância damos em nossos projetos para a presença de Deus em nossas vidas, famílias e igreja? Fazemos muitos projetos e não há problema nenhum nisso, no que tange a nossa saúde, a nossa carreira, adquirirmos bens para a nossa família. Eu acho isso bom, não há problema nenhum nisso. Mas será que você pensa também: esse ano eu quero me dedicar mais à leitura da palavra? Talvez fazer um plano de leitura bíblica. Na nossa igreja nós não faremos um plano de leitura esse ano, encerramos um plano de 2 anos, mas há planos disponíveis, e nós vamos propor aos irmãos algumas leituras semanais, quando voltarmos com a escola dominical, possivelmente. Mas você pode pegar um plano de leitura, você pode escolher ler alguns livros, você pode, talvez, dedicar-se mais à leitura de boas literaturas cristãs, talvez uma dedicação maior à oração. Será que isso tem entrado nos nossos planos e projetos? E uma coisa fundamental, irmãos:
é nós clamarmos pela presença de Deus em nossas vidas, em nossas casas e em nossa igreja. E é justamente sobre isso que Ezequiel fala no seu livro. Eu confesso aos irmãos que eu já li o livro de Ezequiel, fazendo um plano de leitura bíblica, já concluí, mas esse livro está me fascinando, já tinha lido algumas vezes, mas nas últimas semanas eu tenho ficado muito atraído pelo livro de Ezequiel, tenho voltado e lido de novo, feito outras leituras. Ezequiel, como disse muito bem o irmão Nelson na aula de escola dominical, tem muitas imagens, muitas visões que Deus deu a esse profeta, e algumas fantásticas, extraordinárias, e nós vamos ver duas delas nessa manhã. Mas tem muita coisa interessante. Ezequiel tem textos que são muito conhecidos pelo povo cristão, por exemplo, a questão do Vale dos Ossos Secos, Ezequiel capítulo 37, quando Deus manda que ele fale a um vale de ossos, muitos ossos sequíssimos, e dali surge, Deus dá vida a um exército. Ezequiel 47, a visão do rio, que sai do trono de Deus, e as águas começam baixinhas e vão ficando numa profundidade que não dá para entrar mais. Também vem do livro de Ezequiel no capítulo 47. Outros textos, como Ezequiel capítulo 18, que fala, que é o texto-chave para refutar a tal da maldição hereditária. Você vê ali em Ezequiel 18 que cada um vai prestar contas a Deus dos seus atos. Se o pai é justo e o filho é ladrão, o filho vai ser responsabilizado e o pai não. E vice-versa. Se o pai é ladrão e o filho é justo, cada um vai morrer pelo seu próprio pecado, diz Ezequiel capítulo 18. Ezequiel capítulo 24 é um capítulo tocante, pois Deus usa a viuvez do profeta para transmitir uma mensagem ao povo. Ezequiel fala, de manhã falei ao povo e à tarde a minha mulher morreu, e Deus usa aquela circunstância dramática para ilustrar algo para o povo de Deus. Então há muitos textos marcantes, maravilhosos no livro do profeta Ezequiel, mas eu queria voltar os nossos olhos e até fazer uma coisa que eu não costumo fazer, que eu estou pregando uma mensagem muito próxima ao que eu preguei na terça-feira, mas é que esse texto falou muito ao meu coração, então não é a mesma mensagem, mas a gente vai voltar a alguns textos que eu falei aqui na terça passada. E o primeiro deles é Ezequiel capítulo 9, porque o que nós vemos aqui em Ezequiel, a gente vê um padrão em toda a Bíblia. O que aconteceu lá em Gênesis capítulo 3? Deus deu uma palavra ao primeiro casal. De todas as árvores do jardim vocês podem comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal vocês não devem comer. O que eles fizeram? Comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal. E aí a morte entrou, o pecado. Então, o pecado gera o juízo, mas Deus envia uma promessa. Gênesis 3,15 diz que o descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente que lhe feriria o calcanhar. A primeira promessa messiânica da Bíblia. A primeira palavra acerca da vinda de Jesus está lá em Gênesis 3,15. Então, o pecado do primeiro casal, o juízo de Deus, a morte entra no mundo, eles são expulsos do jardim do Éden, mas a promessa da vinda do Salvador. E a gente vê isso muito ao longo da Bíblia. O livro de Juízes tem mais de 10 ciclos desses. No livro de Juízes, o povo, cada um fazia o que queria. É um refrão que tem no livro de Juízes. E aí o que acontece? O povo pecava, se abandonava o Senhor, Deus enviava um povo para oprimir o povo de Deus, aí o povo clamava a Deus, Deus enviava um libertador, vinha um período de paz. Aí quando aquele libertador morria, o que acontecia? O povo se desviava, fazia tudo errado, e assim foi com Sansão, Otiniel, Jair, vários, Gideão, juízes que aparecem no livro de Juízes, vivendo esse ciclo, que você talvez já tenha vivido na sua vida, talvez você conheça alguém que cedeu ao pecado, experimentou do juízo de Deus, se arrependeu, clamou a Deus, Deus restaurou a sua situação, mas daqui a pouco voltou ao pecado e sofreu o juízo de novo. Você deve conhecer alguém assim, espero que você não experimente constantemente desse ciclo. Mas a Bíblia fala muito disso. Pecado, juízo, promessa de Deus. Pecado, juízo, clamor do povo, libertação. E aqui em Ezequiel não é diferente. O que nós vemos aqui em Ezequiel 9 é que Deus fala de um juízo que viria sobre o seu povo. Na época do exílio babilônico, os babilônios vieram, destruíram Jerusalém, levaram o povo de Deus cativo para a Babilônia, e foi algo terrível nos dias de Ezequiel. Eu não vou ler por conta do tempo, mas o capítulo 9 está muito ligado ao capítulo 8, que fala justamente da idolatria que havia no meio do povo, eles adorando falsos deuses, e Deus envia um juízo. Então, eu queria destacar 2 pontos nessa mensagem. Primeiro, versículo 9, o pecado levando ao juízo. E depois, lá no capítulo 43, que vamos ver mais à frente, uma promessa de restauração que Deus traz para o seu povo. Então, primeiro, pecado e juízo. Como falei, Deus denuncia, por meio do profeta Ezequiel, que o povo estava fazendo tudo errado. Estava em pecado, estava fazendo tudo diferente daquilo que Deus havia determinado. Talvez você, nesses dias de festas, tenha encontrado aquele teu parente ou amigo que está andando por um caminho tortuoso e você chama ele no canto e fala...
Rapaz, eu já falei, para com isso, deixa de trair a sua esposa, deixa de se entregar à bebida, rapaz, acerta a tua vida, ajeita os seus caminhos. O cara, não, deixa, eu sei, uma hora eu vou me acertar. Ou como uma vez eu ouvi de um homem, numa atividade de homens na freguesia, há muitos anos atrás, mais de 15 anos atrás, que ele falou, não, eu sei que eu tenho que fazer a coisa certa, mas eu não consigo largar o meu adultério, eu não consigo largar a minha amante, então eu até vou na igreja, mas eu preciso manter a minha vida adúltera. E falou isso abertamente numa mesa, a gente tomando um café, e eu, ainda jovem, né, fiquei meio assim, sem saber o que falar, mas a pessoa deliberadamente entregue ao pecado. Talvez você tenha convivido, falado com alguém nesses dias, nesses termos, ou talvez você tenha a alegria de ter falado com alguém que sabe que está errado, mas está querendo consertar seus caminhos, e você pode dar força, vai, Deus é contigo, porque há uma promessa de juízo. O que Isaías, para aqueles que permanecem no pecado, o que Ezequiel vê aqui é uma imagem assustadora. O versículo 2 diz que ele vê 6 homens pelo caminho do portão superior, cada um com uma arma esmagadora na mão. Como falei na terça-feira, a gente não sabe exatamente que arma esmagadora, não era uma bazuca, não era uma R-15, porque não existia nessa época, mas vai ser uma arma muito poderosa de destruição. E esses homens vão para executar juízo sobre o povo de Deus que estava desviado. E aí o versículo 3, eu quero que você preste muita atenção no versículo 3, pois ele diz assim, a glória do Deus de Israel se levantou do querubim sobre o qual estava, indo até a entrada do templo. A glória de Deus se manifestava entre os 2 querubins que foram esculpidos na tampa da Arca da Aliança. A glória de Deus ficava manifestada ali. Então agora fala que a glória de Deus se levantou do querubim e foi para a entrada do templo. O que significa isso? A glória de Deus representava a presença de Deus. O povo permanecendo no pecado, o que Deus fez? Se levantou do seu lugar e foi para a porta do templo. E continua o versículo 4, que é muito importante você também guardar na sua mente, pois ele diz assim, ele disse, passe pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marque com um sinal a testa daqueles que suspiram e gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. O que Deus fez? Deus pegou... Fecha a porta, por favor. Deus pegou e marcou no meio do povo que estava ímpio, do povo que estava fazendo tudo errado, do povo que estava se rendendo à idolatria, Deus vai e marca aqueles que eram fiéis a Deus. E Deus continua fazendo isso hoje. Eu creio que o nosso país está debaixo de um juízo. Eu creio que o nosso país está experimentando de um juízo, que não é possível o nosso país, com tantas riquezas, viver tantos reveses na sua política, na sua economia. Mas no meio do juízo que Deus derrama, seja no Brasil, seja na Jerusalém, nos dias de Ezequiel, Deus continua separando aqueles que são fiéis. Então, se na sua vida, na sua família, ou na sua cidade, ou no seu país, você vê que Deus está derramando um juízo, permaneça fiel, porque Deus sabe quem é fiel. Deus separa, Deus destaca. Deus aqui, a imagem é de um anjo vindo poderoso e marcando na testa aqueles que são seus. E por que Deus marca? O texto continua. Versículo 5, depois ouviu o Senhor dizer aos outros homens, passem pela cidade após ele e matem, que os olhos de vocês não tenham piedade e não poupem ninguém. Matem os velhos, os jovens, as moças, as crianças e as mulheres até exterminá-los. Mas continua a leitura comigo. Mas não se aproxime de ninguém que tiver o sinal na testa. Comecem pelo meu santuário. Então, o que Deus falou? Ó, eu vou executar juízo, mas aqueles que são selados. E quem são os selados? Aqueles que suspiram, vendo a maldade e se incomodando com ela. Ou seja, aqueles que são fiéis a Deus, Deus vai preservar. E Deus continua fazendo isso, irmãos. Então, talvez você trabalhe numa repartição, num lugar em que é muita impiedade. Eu lembro, já falei isso aqui na igreja, uma vez que eu trabalhei com um projetista de tubulações industriais, referência na sua área, um homem muito qualificado, francês ele. E aí eu fui fazer um trabalho com esse francês e um dia ele me chamou no computador dele, eu achando que era para ver coisa do trabalho, ele pegou e abriu, na época era PowerPoint, que mostrava esse tipo de coisa, não tinha da internet com tanta facilidade, um PowerPoint com um monte de fotos de mulheres nuas. E ele abriu para mim e falou, e olha isso aqui. Eu olhei para a cara dele, virei as costas e fui embora. Quis nem saber se o cara era o bambambam das tubulações industriais, se era uma referência, o cara muito bom mesmo, virei as costas e fui embora. Ele nunca mais falou comigo nada referente à pornografia, que ele viu que não era minha. E tem horas que você vai ter que se posicionar. E Deus vai te honrar. Aquela conversa, aquela fofoquinha, aquele papo de corredor, que você sabe que estão indo por um caminho ruim, se posicione, Deus vai te honrar. Porque Deus conhece aqueles que são fiéis e Ele honra. É isso que Ezequiel nos mostra. Ele marca aqueles que são fiéis, até no âmbito da igreja. Graças a Deus, a nossa igreja, eu não tenho ouvido disso, mas às vezes a gente ouve, né, pessoas falando,
As pessoas falam mal uns dos outros, há muita fofoca, há muito... Cuidado com o que sai dos teus lábios. Tenha cuidado. Se alguém for falar com você alguma coisa, né, cuidado com aquele irmãozinho que está sempre falando, queria que você orasse pelo casamento de fulano. Estou achando que eles não estão bem, não. Cuidado, ora por aquele. Cuidado com esse... Não, só quero falar para você orar. Muitas vezes não quer nada falar para orar, quer fazer fofoca mesmo. Então, se posicione, Deus vai te honrar, Deus vai agradar. Você fala, irmão, ora você não sabe orar também, pode orar você. Deus vai ouvir a sua oração. Então, a gente precisa cortar o mal pela raiz, porque Deus honra aqueles que são fiéis a Ele. Então, primeira coisa, no meio do juízo, Deus vai preservar um remanescente e vai honrar aqueles que o honram. Mas a glória do Senhor, a presença de Deus, saiu lá do Santíssimo, lá da tampa da arca, e se deslocou para a entrada do templo. E olha o que diz aqui o capítulo 10, versículo 18. Ezequiel 10, 18. Então a glória do Senhor saiu da entrada do templo. Lembra, agora está na entrada do templo. Agora ela saiu e parou sobre os querubins. Os querubins levantaram as suas asas e se elevaram da terra à minha vista, quando saíram acompanhados pelas rodas. Pararam à entrada do portão leste da casa do Senhor, e a glória do Deus de Israel estava no alto sobre eles. Então agora a glória que saiu de dentro do templo, lá do lugar santíssimo, lá de cima da arca, agora parou na porta do templo, agora saiu da porta do templo. E vai para o capítulo 11. Versículos 22 e 23. Diz assim, 11, 22. Então os querubins elevaram as suas asas e as rodas os acompanhavam. E a glória do Deus de Israel estava no alto sobre eles. A glória do Senhor subiu do meio da cidade e se pôs sobre o monte que está ao leste da cidade. A glória de Deus, que representava a presença de Deus no meio do seu povo, saiu de dentro do templo, foi para a porta do templo e agora sai da cidade e vai para o monte. O que significa isso? Deus está mostrando para Ezequiel que o maior problema daquele povo é que eles desprezaram as coisas de Deus e Deus, saiu do meio deles. Deus se afastou. Então, talvez, meu irmão, como eu falei no início, você esteja fazendo planos para o ano que vem, isso não é ruim, mas planeje experimentar mais da presença de Deus na sua vida, na sua casa e na nossa igreja, pois essa é a maior necessidade que temos. Deus se fazer presente entre nós, Deus falar e nós reconhecermos a sua voz falando ao nosso coração. Então planeje isso esse ano, eu preciso que a presença de Deus esteja na minha casa e não saia, vá para a porta do templo e saia da cidade e a gente fique sem a presença de Deus. É a maior necessidade que temos, um relacionamento, a presença, a intimidade com o único Deus vivo e verdadeiro. Tem um versículo que é chavão de muitos cristãos, que diz que a mão do Senhor não está encolhida e seus ouvidos não estão surdos para nos ouvir. Você já ouviu isso? E muita gente fala isso, busca o Senhor, porque as suas mãos não estão encolhidas, os ouvidos do Senhor não estão surdos para te ouvir. Só que o versículo não tem nada a ver. Um versículo de estímulo, de motivação para buscar o Senhor. Pelo contrário, vá comigo lá em Isaías capítulo 59. Volte alguns livros na sua Bíblia. E olha o que diz Isaías 59, versículo 1. A importância de não fazermos igual um papagaio, que só repete as coisas. A gente entender o que a Bíblia de fato diz. Isaías 59, versículo 1 diz assim: Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, e o seu ouvido não está surdo para não poder ouvir. Glória a Deus, amém? Mas olha o que diz o versículo 2. Mas as iniquidades de vocês fazem separação entre vocês e o seu Deus, e os pecados que vocês cometem o levam a esconder o seu rosto de vocês. Então o que Deus está falando? A mão do Senhor não está encolhida, nem o seu ouvido deixa de estar atento ao clamor do seu povo, mas os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Então, meu irmão, que nesse ano que vai iniciar, já que estamos nesse período, você possa, eu possa, nós possamos como igreja, como família, buscar a presença de Deus. Alguns usam esse tema, eu não gosto muito não, mas é interessante. Atrair a presença de Deus para as nossas vidas e para a nossa casa e para a nossa igreja. Que não aconteça como nos dias de Ezequiel, que a glória do Senhor saiu do templo e foi embora da cidade. Mas que Deus manifeste a sua presença nas nossas vidas, na nossa família e na nossa igreja. E não aconteça como Isaías alerta que os pecados do povo estavam fazendo separação entre eles e Deus. Mas eu falei que seriam 2 pontos. Primeiro, falando do juízo de Deus por conta do pecado. E depois, da promessa de restauração, eu vou ser mais breve nesse. Volte para Ezequiel, mas agora no capítulo 43. Ou melhor, no capítulo 42, último versículo. Deus trouxe muitas visões de juízo para Ezequiel.
Mas a partir do capítulo 40 até o capítulo 48, traz muitas visões de restauração, de promessas sendo cumpridas. Então, Ezequiel 42, o último versículo, versículo 20, diz assim: assim ele mediu a área pelos 4 lados. Havia um muro ao redor de 250 metros de comprimento e 250 metros e 50 metros de comprimento, 250 metros de comprimento e 250 metros de largura. E preste atenção na última frase. Para fazer o quê? Separação entre o santo e o profano. Então Deus fala assim, na visão de Ezequiel: eu estou vendo um muro que separa o que é santo do que é profano. E é o que acontece. Lembra que a glória de Deus saiu do templo? A glória de Deus saiu de Jerusalém, foi lá para o monte, e ninguém sabe onde foi parar. Alguns estudiosos até entendem que a glória de Deus foi com o remanescente que foi lá para a Babilônia, mas ninguém sabe ao certo. Mas agora que Deus está dando uma visão de restauração, que o templo de Deus, na visão de Ezequiel, está sendo restaurado, e que há um muro que separa entre o santo e o profano, olha o que acontece no capítulo 43. Então o homem me levou ao portão que dá para o leste, e eis que do lado leste vinha a glória do Deus de Israel. Lembra que a glória tinha saído? Agora Ezequiel vê ela voltando. Mas depois de quê? Depois que o povo separou o santo do profano. O que eu aprendo aqui? Se você concorda comigo, estamos num período propício a você fazer planos para o ano que vem, e você deseja mais da presença do Senhor, da glória do Senhor na sua vida, na sua casa e na sua igreja, precisamos antes separar o santo do profano. Deus não se mistura com aquilo que não lhe pertence. Estou dizendo de ser legalista, de ver pecado em tudo, mas vivemos numa cidade, numa cultura muito imoral, irmãos. E muitos crentes engolem o esgoto aí que esse mundo jorra para nós, achando que tudo é cultura. Mas a gente precisa, como Ezequiel tem essa visão aqui, separar aquilo que concerne a Deus do que não concerne. Separar o santo do profano. E aí Ezequiel vê a glória de Deus vindo. Versículo 2 do capítulo 43 diz assim: e eis que do lado leste vinha a glória do Deus de Israel. A sua voz era como o som de muitas águas, algo muito poderoso, uma imagem muito forte. E a terra resplandeceu por causa da sua glória. O aspecto da sua visão era como da visão que eu tive quando vim destruir a cidade. Isso lá no capítulo 9, que lemos no início. E como as visões que tive junto ao rio Quebar. Isso está no início do livro de Ezequiel. E aí qual é a reação do profeta? Então caí com o rosto em terra. Meu irmão, muita gente acha que na presença de Deus dá vontade de pular, dá vontade de cantar, dá vontade de fazer isso, como a gente já cantou muitas vezes, pelo menos lá na juventude da freguesia. Mas normalmente quando a gente experimenta da presença de Deus, da glória de Deus, dá vontade de sumir. Porque a gente vê é como uma luz muito forte que você ilumina. Esses dias entrou uma baratinha daquelas baratinhas de terra, aquela baratinha pequenininha. Estava eu e a Raquel na sala, a Tati estava dando banho o outro estava dormindo, não sei. Aí entrou aquela baratinha pequenininha. A Raquel, uma barata, ficou desesperada, saiu. E a barata se escondeu. E eu comecei a falar: peraí, filha, vou pegar o chinelo, vou matar. Eu falei: meu Deus, tem que matar essa barata. Porque mesmo sendo aquela baratinha de terra, não é barata de esgoto, se eu com 2 mulheres em casa, eu não acho essa barata, como é que a gente vai dormir essa noite, né? Vai dar B.O. aqui. E eu falei, comecei a olhar para cima, olhar para as paredes, olhar, cadê a barata? Até pensei, será que ela saiu? Mas não pode ter saído, porque a gente fechou a tela da varanda, ela não tinha como sair dali. E eu fiquei assim, aí até que eu peguei e arrastei o sofá. Quando eu arrastei o sofá, ela veio igual uma bala, e eu com o chinelo, plau! Raquel, matei, pode vir, tá tudo certo. Mas tive que vasculhar. Às vezes você no escuro, você precisa acender uma lanterna. Quando a glória de Deus se manifesta, a gente vê com mais clareza o nosso próprio coração, o nosso pecado, a nossa iniquidade, irmão. E aí o que acontece? Como com Ezequiel, Ezequiel cai de cara no chão, porque a glória, o peso da glória de Deus é muito grande. Então, se você desejar da presença de Deus poderosa, isso vai nos quebrantar, mas vai nos dar a alegria de experimentar mais de Deus. E aí o versículo 4 diz: a glória do Senhor entrou no templo, pelo portão que dá para o leste. O Espírito me levantou e me levou ao átrio interior, e eis que a glória do Senhor enchia o templo. Enquanto o homem estava em pé ao meu lado, ouvi uma voz que me foi dirigida no interior do templo. O Senhor me disse: filho do homem, este é o lugar do meu trono e o lugar das plantas dos meus pés, onde habitarei no meio dos filhos de Israel para sempre. A glória do Senhor voltou ao templo. Então, meus irmãos, se desejamos mais de Deus, estou falando do ano que vem porque a gente está às vésperas do ano novo, mas tem que ser para a vida inteira. A gente precisa separar o santo do profano e buscar a Deus de forma mais intensa.
vamos nos dedicar mais à oração, vamos nos dedicar mais à palavra, vamos estar mais presentes na igreja, desfrutando da presença do Senhor junto com os irmãos. E aqui, pulando para o capítulo 44, olha que interessante que diz aqui, já estamos caminhando para a conclusão. Ezequiel 44, versículo 1 diz assim: Então o homem me fez voltar para o portão exterior do santuário, que dá para o leste, que estava fechado. E o Senhor me disse: Este portão permanecerá fechado, não deverá ser aberto. Mandou um portão do templo, o templo tinha vários portões. Aí na visão de Ezequiel tinha um portão que não deveria ser aberto nunca, ficar fechado direto. Por quê? Diz ainda no capítulo 44, versículo 2: Ninguém entrará por ele, porque o Senhor, o Deus de Israel, entrou por ele, por isso permanecerá fechado. Se o que vimos antes fala de santidade, se desejamos que a presença de Deus volte, aqui a presença de Deus está voltando para o templo, mas se eu desejo que a presença de Deus volte para a minha vida, talvez você lembre do seu primeiro amor, como diz lá numa das cartas do Apocalipse, aquela época que você se converteu, você só queria saber de ler a Bíblia, de separar para Deus, de buscar as coisas de Deus, servia com alegria na igreja, e hoje as coisas já não são bem assim, parece que a glória de Deus foi embora, ou como lá na passagem em que a arca de Deus é roubada e falam Icabod, e foi-se a glória de Deus. Talvez você esteja sentindo assim, mas você deseja, eu quero voltar àquele primeiro amor, eu quero voltar a ter alegria nas coisas de Deus, eu quero voltar a ter alegria e me santificar para Deus. E por isso preciso separar o santo do profano. E o capítulo 44 nos ensina que na presença de Deus deve haver reverência. Nosso Deus é santo, santo, santo. E nós somos pecadores. E Ele nos dá o privilégio de nos achegarmos a Ele, mas devemos fazer isso com reverência. Hoje à noite vamos participar da ceia. Eu vou falar aos irmãos que a gente mudou a forma de servir a ceia, e no primeiro momento fica todo mundo assim, e depois acostuma. E é normal, irmãos. O ser humano se acostuma com as coisas. A gente vai ficar mudando sempre para você sempre ter algo diferente. A gente não precisa de novidade. Mas é natural que a gente vá se acostumando e vá relaxando um pouco, mas a gente precisa participar da ceia com reverência. Então, quando você vier aqui à frente, pegar os elementos, não fique falando do futebol, da política, venha em espírito de oração. Se alguém começar a conversar com você, às vezes isso acontece no presbitério, irmãos. Às vezes a gente está lá, a ceia também é servida na frente, né? O bispo não parte o pão na hora, mas ele pede os pastores que vêm à frente. E às vezes os pastores se veem, se abraçam, tudo bem. Aí eu mesmo fico meio atento. Se alguém falar comigo, Deus abençoe, porque eu quero estar no espírito ali do que a gente está fazendo. Reverência, não só na ceia, mas no culto e na vida. Então Ezequiel nos ensina que a glória do Senhor volta. Mas para isso a gente precisa separar o que é santo do que é profano. E a gente precisa ter reverência diante de Deus. Santidade e reverência. E aí uma promessa final, aqui no último versículo do livro do profeta Ezequiel. Ezequiel 48, 35. Diz assim: O contorno será de 9 quilômetros, e o nome da cidade desde aquele dia será Yavé Chamá. O Senhor está ali. A maior bênção que podemos ter em nossa vida é a presença de Deus. Então, para concluir, irmãos, se algo tem te afastado da presença de Deus, se você reconhece, realmente, eu já tive uma vida de oração mais intensa, já experimentei mais da presença de Deus, parece que a glória do Senhor saiu do templo e foi embora da cidade, mas eu quero que volte, eu quero voltar a experimentar mais de Deus. Busque a Deus intensamente e separe o santo do profano. Santidade e reverência são fundamentais para experimentarmos mais do nosso Deus. Cuidado, como disse Isaías 59, o pecado, Deus não está com as mãos encolhidas, nem o seu ouvido está surdo, mas o pecado, a iniquidade faz separação entre nós e Deus. Mas Deus nos chama essa manhã mais uma vez para experimentarmos da promessa de vida. Tenha coragem. Às vezes o que nos falta, irmãos, é coragem de assumir certas posições. Falar, eu vou abrir mão disso porque eu não quero abrir mão da presença de Deus. Eu vou abrir mão de ganhar mais dinheiro, eu vou abrir mão de algum relacionamento, eu vou abrir mão de algum prazer, eu vou abrir mão de alguma coisa que pode ser até lícita aos olhos dos homens, mas porque eu quero mais da presença de Deus. Eu quero que a glória do Senhor, que saiu do meu templo, afinal todos somos templo do Espírito Santo, e foi embora de Jerusalém, retorne para a minha vida. Separação do santo e do profano, santidade e reverência. Que esse seja um propósito para a sua vida no próximo ano. E para concluir, vai em Hebreus capítulo 11, e com isso vamos concluir. Os primeiros versículos do livro da Epístola aos Hebreus.
Diz assim, Hebreus 1, versículos 1 a 4. Antigamente, Deus falou de muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, como Ezequiel, como Isaías, como Jonas, que o diácono César abriu com aquela belíssima oração de Jonas no capítulo 2. Se você fizer um estudo, você vai ver que ele fez uma compilação de vários trechos de Salmos, como o Salmo 42. Então, ele tem vários trechos de Salmos ali naquela bela oração de Jonas 2, com a qual o diácono César abriu o culto. Então, Deus falou de muitas maneiras aos pais, pelos profetas. Versículo 2, mas nos últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, e pela qual também fez o universo. O Filho, que é o resplendor do quê? Da glória de Deus. A glória de Deus saiu do templo, foi embora da cidade. E agora nós temos acesso à plenitude da glória de Deus, que está em Cristo, nosso Senhor. E ele continua. E a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos quanto herdou um mais excelente nome que eles. Irmãos, nós temos um intercessor junto ao Pai. Aquele que é a revelação plena da glória de Deus, Jesus Cristo. Ele morreu por nós. Ele se entregou em nosso lugar. Ele morreu, como diz o cântico, a nossa morte, para vivermos a sua vida. Então, se você deseja de fato que a glória do Senhor, que talvez você sinta que saiu do templo do seu coração, e você deseja que volte, eu posso te ajudar, eu posso orar por você, mas pouco eu poderia fazer. Mas Cristo pode. Cristo, que é o resplendor da glória de Deus, que é a expressão exata do Pai, ele está sentado à destra da majestade nas alturas, e ele intercede por nós. Ele é a maior necessidade que temos. Peça a ele, eu quero experimentar. Se você reconhece que tem algo na sua vida que está te atrapalhando, para viver de forma mais intensa na presença de Deus, peça hoje, Senhor, em nome de Jesus, como diz o bispo Walter, uma oração simples, Jesus Cristo, Filho de Deus, tenha piedade de mim, tenha misericórdia de mim, um pecador, e peça, Senhor, me capacita para ter coragem, para me posicionar, para que a tua glória, que foi embora da minha vida, retorne e eu experimente mais da tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Feche seus olhos. Eu ia cantar um louvor, mas por causa do tempo, a gente só vou ler a letra. De olhos fechados, apenas ouça uma bela canção do Vencedores por Cristo, muito antiga, que diz assim: quando a glória do Senhor for vista, por toda a vista em todo lugar, quando a glória se perder de vista, como as águas cobrem todo o mar, quando a glória do Senhor for vista, por toda a vista em todo lugar, quando a glória se perder de vista, como as águas cobrem todo o mar, então de vida se encherá a terra, de alegria e paz para nunca mais faltar. Cessado o pranto, a morte, a dor e a guerra, o Rei que é Cristo sempre vai reinar. Cessado o pranto, a morte, a dor e a guerra, o Rei que é Cristo sempre vai reinar.